Bem, meus amigos, que semana histórica para o futebol português nas competições europeias que nós tivemos, depois daquela grande virada do Sporting para cima do Bodo Glimt, que eu já vos trouxe vídeo aqui no canal, portanto convido-vos a ver o vídeo. Vá lá, malta, vejam a puta do vídeo, o vídeo está em baixa, digamos assim, mas vá, não vou mendigar, porque hoje nós vamos estar a falar também do Porto e do Braga na Liga Europa, porque desde já começo por vos dizer que foi uma semana extraordinária para o futebol português, ok? Basicamente, Portugal meteu 13 equipas nos quartos de final das competições europeias, desde o Sporting, que já tinha garantido a sua vaga histórica nos quartos da Champions, até o Porto, que confirmou a sua vaga, e o Braga, que conseguiu uma grande reviravolta para chegar também, então, aos quartos de final da Liga Europa, malta. Só para vos dar aqui um pequeno contexto, neste momento Portugal tem mais equipas nos quartos de final das competições europeias, até do que países como a França e a Itália, por exemplo, né? Países do top 5 ligas europeias. Portanto, mostra muito bem quão mágico vem sendo este ano para as equipas portuguesas, claro, à exceção do Benfica e do Santa Clara. Eu estou a ver muita malta gozar com o Benfica, mas ninguém goza com o Santa Clara, né? O Santa Clara também caiu nas pré-eliminatórias. Mas tudo bem, rapaziada. Falando de jogo a jogo, vamos começar por falar do Braga, porque eu acho que o Braga é o que merece mais louvor entre os dois, entre Braga e Porto, porque o Braga, rapaziada, o Braga complicou-se para caraças na primeira mão. Vocês lembram-se que o Braga faz uma primeira mão muito fraquinha, onde desperdiça várias chances, tem muita posse de bola, mas não consegue aproveitar as suas chances, e em 2 erros, basicamente deixa o Ferencváros abrir um 2-0, parecia que a coisa pudesse dar errado, mas o Braga faz uma segunda mão do caraças. Zé Zocas, os primeiros 30 minutos do Braga, um amasso completo dos bracarenses. O Braga entrou com tudo. Da mesma maneira que o Sporting entrou com tudo contra o Bodo, o Braga também entrou com tudo para cima do Ferencváros, e em 35 minutos já tinha virado a eliminatória, né? Logo cedo consegue marcar numa boa combinação de Ricardo Horta e Zalazar, né? Os dois que estão numa fase espetacular, Zalazar, a alma desta equipa, Ricardo Horta, o eterno capitão, digamos assim, não sei, entre ele e Alan a disputa é boa, mas tem sido uma grande figura deste Braga. Depois aparece o segundo gol com uma frangalhada do guardião do Ferencváros, num gol do Grilic, e o 3-0 depois. Ou seja, em 35 minutos o Braga já tinha virado a eliminatória, basicamente. O resto do jogo do Braga é um jogo de gestão, digamos assim. Na segunda parte o Ferencváros já aparece mais, o Braga parte mais para o contra-ataque. O 3-0 foi um gol de Gabri Martínez, também um pouco nessa toada, né? Um passo espetacular do Paulo Vítor, o Gabri Martínez faz o 3-0. O quarto gol surge na segunda parte. Mais uma vez pelos pés do Ricardo Horta, para fechar a eliminatória, e o Braga então vencer o Ferencváros por 4-0, né? Remontando a eliminatória, que tinha perdido 2-0 na Hungria, agora vence por 4-0. Elogiar muito o Braga, ok? Que não só chega aos quartos de final, como vai fazendo mais uma campanha muito boa europeia, ok? Mais uma grande campanha de Liga Europa por parte do Braga. Vale lembrar que há cerca de 4 temporadas, né, o Braga fez também aquela grande campanha de Liga Europa, em que chegou aos quartos de final e tal, pronto, acabou por cair para o Rangers, que foi finalista. E agora, mais uma vez, os bracarenses chegam aos quartos de final. Parabéns ao Braga, está a ser uma grande campanha, porque consegue terminar no top 8 da fase de Liga, chega nos oitavos de final, consegue derrotar o Ferencváros de virada. Portanto, nesse quesito está a ser uma campanha muito parecida com o do Sporting, né? Claro, com os seus ressalvos, né? Porque o Braga enfrenta equipas de uma qualidade muito mais inferior do que o Sporting enfrenta na Liga dos Campeões, mas não é de menosprezar o Braga, que continua muito bem a representar Portugal. Então, Porto, pronto, a tarefa do Porto era mais fácil, né? Já tinha vencido por 2-1 na Alemanha, recebia o Stuttgart em casa, e o Porto, no autêntico jogo de gestão, Farioli mexe na equipa, mais uma vez roda a equipa e ganha com uma certa tranquilidade, ok? Tranquilidade nem tanto, porque o Diogo Costa teve que trabalhar bastante, ok? Foi um jogo muito equilibrado, ora dava Porto, ora dava Stuttgart, né?
Óbvio que o Stuttgart tentou ser mais ofensivo, porque estava por baixo na eliminatória, e a verdade é que o Diogo Costa fechou completamente a baliza. Eu lembro-me pelo menos de umas 2 ou 3 grandes defesas do Diogo Costa. Podia facilmente ser o homem do jogo, se não foi, agora não sei quem foi o homem do jogo, mas fez uma partidaça. O Diogo Costa fechou a baliza do Porto, e o Porto, nas chances que teve, marcou, né? Numa boa jogada do Borja Sainz logo aos 21 minutos, a bola acaba por ressaltar, o William Gomes aparece no sítio certo para fazer o gol, e faz esta comemoração muito boa, né? Tipo, ele arranca a bandeirola e franza assim no chão, né? Como fazia-se muito nos tempos medievais e coisas do tipo. E depois, como eu disse, pronto, o Diogo Costa vai defendendo e tal, até que aos 72 minutos o Froholt fecha o jogo, num belo gol do Froholt, que é um gol que demonstra muito daquilo que é o Froholt, né? Um médio trabalhador, um médio com muita qualidade, que oferece muito à equipa. Porquê? É uma jogada ali meio desengonçada, né? Que o Porto vai ter a bola e depois a equipa do Stuttgart recupera, o Porto recupera, o Stuttgart recupera, até que no momento o Froholt, muito bem, consegue roubar a bola ao jogador do Stuttgart, consegue girar muito bem o corpo, e mesmo não tendo o melhor equilíbrio para rematar, o Froholt deixa o pé e mete um míssil ali, mais ou menos à entrada da área, na gaveta, no cantinho, sem hipótese para o guarda-redes, para fazer o 2-0. 2-0 esse que matou a eliminatória, né? Basicamente com esse gol, o Porto venceu por 2-0 o Stuttgart, e com isso avança também aos quartos de final, que na minha opinião faz uma bela eliminatória, apesar de não ser um Porto dominador. É um Porto que não joga mal futebol, ok? É um Porto que joga bem, às vezes faz os mínimos, mas a verdade é que passa a eliminatória, também está a fazer uma grande Liga Europa, consegue passar na fase de Liga no top 8, consegue passar pelo Stuttgart sem muitas dificuldades e está nos quartos de final, rapaziada. Com isso, aqui estão os confrontos dos nossos 2 clubes portugueses nos quartos de final da Liga Europa. O Porto terá pelo caminho o Nottingham Forest, ou seja, sim, vai ser um reencontro entre Vítor Pereira e o Futebol Clube do Porto. Relembrar que as duas equipas já se enfrentaram na fase de Liga, e na altura, curioso, que foi o jogo que resultou a primeira derrota do Porto na temporada. O Porto até então era invencível e no terreno do Forest perdeu por 2-0, né? Portanto, ficar de olho nisso. Que o Forest pode ser uma equipa que está a passar um momento difícil, está a lutar para não descer na Premier, bastante instável, passou um bocado à rasquinha na Liga Europa, né? Ganhou ali só a penaltis contra o Midtjylland, mas tem um plantel muito forte, bem treinada por Vítor Pereira. Portanto, apesar de eu achar que o Porto passa, o Porto tem que ter muito cuidado, né? Do lado do Braga, o Braga vai apanhar o Betis. Pronto, o Betis tinha perdido a primeira mão, mas espatou 4 na segunda, portanto passou. É um duelo de ferro, um duelo de fogo mesmo para o Braga, vai ser um duelo muito difícil, e acho que estes 2 jogos são os jogos perfeitos para nos provar se Porto e Braga realmente são candidatos para ganhar a Liga Europa, rapaziada. Porquê é que eu digo isto? Mano, se o Porto passar pelo Forest e o Braga pelo Betis, mano, esquece, mano. Aí são mais do que candidatos para ganhar a Liga Europa, né? Principalmente o Braga, porque o Braga ainda é aquela equipa que eu tenho certas dúvidas se consegue ganhar a Liga Europa. O Porto eu tenho um pouco mais de segurança. Porquê? Porque o Porto é uma equipa que tem uma profundidade de plantel gigantesca. Tu olhas para o 11 titular do Porto, olhas para os suplentes do Porto, o Porto tem de suplentes de muita qualidade que conseguem substituir os titulares sem perder qualidade na equipa, entendem? Tem um plantel muito profundo, muito bem montado por Vilas Boas. O Braga já não goza dessa felicidade de ter um plantel tão bem recheado. Neste momento o seu campeonato está praticamente acabado, já não consegue chegar ao terceiro, o quarto já está praticamente garantido, portanto é capaz que o Braga vá dar o tudo por tudo na Liga Europa, quero dizer. Portanto, vamos ver. Detalhe, o Braga vai enfrentar o Betis, que na época passada eliminou o seu grande rival Vitória na Conference League, né? O Betis vai voltar ao Minho, desta vez para enfrentar o Braga. E assim ficou o caminho, né? Chegando aos quartos de final, assim ficou o caminho. O Porto, caso passe pelo Nottingham Forest, pode voltar a defrontar o inglês, já que tem Aston Villa e Bolonha. Já o Braga, caso passe pelo Betis, tarefa difícil, pode apanhar Celta de Vigo ou Freiburg pela frente, né? Eu diria que o Braga tem um caminho um pouco mais tranquilo do que o Porto, né? Porque o Porto teria que passar pelo Forest e pelo Aston Villa, 2 ingleses. O Braga, óbvio que é muito difícil passar pelo Betis, mas acho que Celta de Vigo ou Freiburg é um desafio muito mais tranquilo, entre aspas, do que o Aston Villa. Mas enfim, veremos como é que vai ficar. Cá está mais uma vez o planeamento, malta.
Mas basicamente isto era tudo que eu tinha para falar da Liga Europa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que nós vamos ter final portuguesa, porque eu não falei sobre isto aqui, mas é verdade. Temos uma grande possibilidade de voltar a ter uma final portuguesa depois de 2011, que foi justamente Porto contra Braga. Pode ser que este ano ocorra novamente, caso o Braga elimine o Betis e depois elimine Celta de Vigo ou Freiburg e o Porto elimine o Forest e depois Aston Villa ou Bolonha, né? Portanto, continuamos a sonhar, malta, para voltar a ver uma final portuguesa. Não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda para caraças aquela inscrição. Portanto, fui!